O ano de 2022 é um ano muito especial. É o ano em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E não menos importante, o aniversário de 42 anos da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Para tantas comemorações, a FAPERJ lança, no final de 2021, 3 editais, contemplando 59 projetos em diferentes áreas do conhecimento: artes, letras, biblioteconomia, história, antropologia, entre outras, demonstrando toda a expertise em ciência, tecnologia, inovação e todo o legado que nós temos em história, cultura, não só no nosso estado, mas também no âmbito nacional. O primeiro edital, realizado em parceria com a Fundação Biblioteca Nacional, permitiu acesso a documentos e arquivos até então inéditos, que nos revelam fatos muito interessantes e instigantes sobre a história do nosso país. O projeto chama-se Indígenas, Africanos e Caboclos, a participação das periferias na independência do Brasil, e ela tem como principal objetivo debater, refletir, discutir a ausência das representações das periferias nos grandes processos históricos do Brasil, entre eles a independência do Brasil. Então, o quadro do Pedro Américo, ele foi produzido em 1888 para representar uma cena de 1822. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o Pedro Américo não foi uma testemunha ocular do processo de independência. Então, o quadro do Pedro Américo, que é a imagem mais famosa sobre a independência do Brasil, é o que primeiro vem no imaginário popular de todo mundo, né? É uma imagem, na verdade, inventada, uma imagem construída a partir de relatos e da encomenda do Estado brasileiro e da própria imaginação do pintor ali naquele momento. Agora, esse quadro, né, ele tem uma relação direta com o projeto, porque, ironicamente, a imagem da independência que mais circula nas periferias não representa as periferias, né? Então é uma contradição que o projeto vem trazer, porque você ali tem a inexistência de indígenas, tem a inexistência de africanos, tem a inexistência das mulheres, aparece um cangueiro de boi ali, né? Alguns autores vão chamar de caipira, como se aquela figura única, escanteada no quadro, com pouca luz, como aquilo ali pudesse representar todo o povo brasileiro. E aí é também um olhar desse Estado brasileiro, desse artista, para o que representa a população, né? Algo que fica escanteado, só observando, sem nenhuma representatividade. E o projeto vem exatamente fazer essa contraposição, dizer, olha, existem caboclos, existem africanos, existem indígenas que deram origem às classes populares brasileiras, que vivem, em sua grande maioria, nas periferias, no nosso caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? E essas pessoas também têm histórias, também têm participação nas grandes transformações da sociedade brasileira ao longo do tempo. O segundo edital foi pensado para a organização de eventos científicos e culturais onde se pudessem tratar de temas ligados ao bicentenário do Brasil e ao modernismo brasileiro. O meu projeto é um projeto de um evento, que é uma conferência internacional, que recebeu o título 22 mais 100, Laban e o Projeto Modernista. E esse evento vem numa tradição de uma série de conferências Laban que aconteceram no Brasil, que são conferências ligadas ao campo das artes. A gente vê um predomínio do campo labaniano na dança, mas ela integra e relaciona a dança, o teatro, as artes de maneira geral. E é um evento que junta a pesquisa, a reflexão, mas também a prática artística. O Rudolf Laban foi um coreógrafo ligado ao movimento modernista, ligado a uma série de vanguardas. Ele foi um artista, um dos grandes artistas que proporcionou uma grande revolução na dança mundial. O Laban se perguntava se era possível pensar no movimento como linguagem.
E a partir daí ele questionou uma série de status e modos de se criar a dança. O Laban, ele inaugurou um modo de se trabalhar onde se entrava no estúdio de dança para experimentar a dança sem ter certeza onde ia chegar. Então esse lugar do laboratório, da experimentação, que hoje é o que a gente vem chamando da metodologia da pesquisa guiada pela prática. A abertura do evento, ela foi no formato Ecopoetic, que é uma grande noite de performances, onde 18 performances foram apresentadas simultaneamente pelos espaços da Casa França Brasil. Então a casa estava aberta para o grande público e as pessoas circulavam entre essas performances. E aí nos dias seguintes a gente teve uma programação que alternava workshops, conferências nacionais e internacionais e apresentações de pesquisas. E no último dia a gente também teve uma performance de encerramento. Acho importante também dizer que foi um evento internacional e que a gente contou com a participação de pessoas representando diversos países, tanto da Europa quanto da América do Norte. É muito emocionante ver a dança dar esse passo em relação à expansão do seu conhecimento e a sua expansão como área. O terceiro edital foi dedicado a publicações, documentários, websites e outras mídias que permitiram revelar singularidades de personagens do bicentenário da nossa independência e do modernismo brasileiro. Nosso projeto é a criação de um livro com 8 ensaios sobre Dom Pedro I, o compositor. A gente apresenta essa trajetória desde pequeno, da sua formação musical, e aí compõe o livro, esse CD com as suas composições inéditas. Dom Pedro I, compositor, ele se destaca por navegar em diversos gêneros. É o cara que todo mundo conhece, que compôs, né, o hino nacional, mas ele também compôs músicas para o credo, igreja, a gente está falando de missa, e até as músicas populares como o Lundum. Então é um compositor diferenciado por navegar por esses gêneros. O livro procura destacar desde esse compositor, que é o compositor inesperado, né, que até hoje nós não conhecemos, passa pelo homem, o homem que foi casado com 2 mulheres importantíssimas que vão aí compor, né, a história do Brasil, que vão estar com ele atuantes, uma mais na história do Brasil e outra mais na história de Portugal, o seu retorno a Portugal, e a gente encerra com um dos ensaios que fala sobre a questão política desse homem controverso. Ao mesmo tempo, ele é um absolutista com ideias liberais. É incrível, né? Porque você, 200 anos depois, a gente está comemorando agora o bicentenário, você de repente, durante as pesquisas, né, de processo de remasterização, você de repente se deparar com obras inéditas que nunca foram gravadas de Dom Pedro I, o imperador, que é um cara que navegou por várias áreas. Você tem o Dom Pedro poeta, tem lá 2 poemas dele dentro do livro, você tem as composições dele, então de repente você está diante de uma figura que realmente é diferenciada na história do Brasil. E para o historiador isso é fantástico, né? A emoção de você estar ali lidando com essas fontes originais que não haviam sido ainda gravadas, manuseadas, é fantástico.